Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje é a parte 2 sobre o tema A Vinda da Família Real para o Brasil. Nós vamos falar hoje sobre o novo status que o Brasil colônia ganhou e também a Revolução Pernambucana de 1817. Bora começar! Fazendo uma retomada rápida, na aula passada, na parte 1, a gente viu o porquê, da família real chegar no Brasil em 1808, basicamente porque eles estavam fugindo, da invasão de Napoleão. Quem acaba fazendo esse transporte é a Inglaterra. E aí nós vimos que quando Dom João chegou, ele abriu os portos do Brasil para as nações amigas. Vimos que o exclusivo comercial metropolitano acabou, porque agora você não tem mais Portugal com a sua sede administrativa lá fazendo comércio, então eles abrem os portos às nações amigas. Vimos também que eles criam várias coisas no Rio de Janeiro, já que era a nova capital da colônia. Na página 144, nessa parte 2, vai mostrar que o Brasil ele deixa de ser colônia e ele aumenta um pouquinho o status político dele. Olha só, na página 144, na parte 1, parágrafo 1, diz assim: com a derrota napoleônica na Europa, e a gente falou sobre isso lá atrás, quando Napoleão perdeu lá para a Inglaterra, para a Áustria, para a Prússia e para a Rússia, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão reassumissem o trono, ou seja, que as monarquias que perderam poder pelas mãos de Napoleão vão poder reassumir o seu trono, inclusive Portugal. Como as resoluções em Viena só reconheciam Lisboa como sede do governo português e Dom João não planejava retornar a Portugal para assumir o trono, a solução encontrada pelo príncipe foi elevar a sua colônia americana, o Brasil, à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Pronto, o Brasil não é mais colônia. O Brasil faz parte do Reino Unido a Portugal. É igual quando a gente fala hoje sobre o Reino Unido lá na Europa, quando eu falo de Reino Unido, eu estou falando de Inglaterra, eu estou falando de País de Gales, eu estou falando de Escócia e eu estou falando de Irlanda. Nesse caso aqui, agora o Brasil se torna Reino Unido a Portugal. Não é um país independente, não é uma colônia, mas faz parte do Reino Unido a Portugal. O parágrafo 2 diz assim: essa mudança oficializava a nova organização da monarquia portuguesa perante as demais nações europeias. Então, as pessoas que vão governar as nações europeias vão ficar sabendo desse novo status brasileiro. E o fim da divisão metrópole-colônia. Ou seja, é tudo uma coisa só, agora é um Reino Unido. Já superada na prática pela abertura dos portos em 1808. A medida também reforçou a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e de uma nova dignidade política ao Brasil. E o parágrafo 3 diz assim: a decisão de Dom João em permanecer no Brasil também revelava um temor. Seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português e à substituição no Brasil do regime monárquico por uma fragmentação territorial de caráter republicano. Ou seja, um dos medos, um dos temores de Dom João em voltar para Portugal nesse momento é porque ele pensa assim: vai que eu volto e essas revoltas que estão acontecendo aí conseguem fazer uma fragmentação, conseguem se separar de Portugal, conseguem fazer uma república. Então, um dos temores de Dom João em voltar era justamente esse, de lugares específicos do Brasil se separarem, movimentos separatistas, como aconteceu lá na Conjuração Mineira e na Conjuração Baiana. Não deu certo, mas a revolta poderia ter acontecido. Ainda na página 144, no box à direita, diz assim: interiorização da metrópole. Quando a família real chega no Brasil, o Dom João ele começa a hierarquizar as províncias. Como assim hierarquizar as províncias? As elites de determinado local, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eles vão ter mais favores do que as elites de outros locais do Brasil. Então, por exemplo, uma elite lá da canavieira do Nordeste já não teria tanto apreço, não teria tanta proximidade mais com a família real. Agora, se você estivesse no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, a sua proximidade com a sede era muito grande. Isso era visto como favores, vantagens, honrarias, apoio financeiro e que Dom João se aproxima mais dessas elites. Não é à toa que daqui a pouco a gente vai falar sobre uma revolta que aconteceu que tem uma ligação direta com esse fato. E aí o texto termina falando que, enquanto isso, outras regiões como o Nordeste tiveram aumentos de impostos visando custear a instalação da corte portuguesa. Então, eu dou favores para uma elite específica e cobro
impostos maiores de uma outra classe, de uma outra elite, de uma outra parcela da população do Nordeste, por exemplo. Isso aí vai gerar uma hierarquia, ou seja, uma província mais importante que a outra, uma província tem mais favores que outra, uma província se torna mais próxima da sede do governo monárquico do que outra região. E aí o texto finaliza falando que, descontentes, moradores de Pernambuco rebelaram-se contra o governo, que é o que a gente vai ver agora. Quando eu tenho essa situação de Dom João favorecendo o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e desfavorecendo, pelo contrário, aumentando os impostos sobre o Nordeste, uma parcela da população vai se agitar, vai fazer uma revolução. Diferente da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, essa funcionou, essa de fato aconteceu, porque a Conjuração Mineira teve uma pessoa que entregou todo mundo e o pessoal foi preso. Já na Conjuração Baiana, Portugal, a sede do governo ligada aí a Portugal e a Dom João e a família real, fica sabendo desse movimento porque eles estavam divulgando nas ruas de Salvador, suprimem esse movimento. Agora, em Pernambuco acontece algo diferente. Por quê? Lá, eles estavam descontentes com o elevado número... Primeiro, descontentes com o elevado número de portugueses na administração da província. Lembra que eu falei lá na vinda da família real, vieram 10 mil pessoas. Então, os cargos mais altos do Brasil agora eram comandados quase que todos por portugueses. Isso já é um primeiro descontentamento lá no Nordeste. Segundo, novos impostos que sustentariam a administração com sede no Rio de Janeiro, que foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Eu favoreço o Rio de Janeiro e desfavoreço Pernambuco ou as províncias do Nordeste. Por quê? Porque agora Dom João quer apoio financeiro do Sudeste. Dom João quer que o Nordeste financie as coisas da administração da família real no Sudeste. Então, eu tiro do Nordeste para custear o Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E, para piorar a situação, em 1816 aconteceu uma seca severa no Nordeste, com fome, a própria economia açucareira estava em declínio e as pessoas começam a se juntar para fazer o quê? Proclamar um Estado republicano, um país, um movimento separatista, que era o grande medo de Dom João caso ele voltasse para Portugal. Só que isso acontece mesmo ele estando em terras brasileiras. E aí, o parágrafo 1, então, vai te explicar sobre essa rebelião no Nordeste e a bandeira, tem tudo a ver com esse momento. Diz assim: o Nordeste, que em séculos anteriores desfrutou de riqueza e prestígio trazidos pela economia açucareira, enfrentava uma situação crítica no início do século XIX. Nesse período, a região passava por uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação, que são as lavouras canavieiras. Além disso, a população estava descontente com o controle dos portugueses, que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos e com a sobrecarga de impostos cobrados do governo sediado no Rio de Janeiro após a transferência da corte para o Brasil, que foi o que eu acabei de explicar. Então, primeiro, tem muito português no comando. Segundo, estão aumentando os impostos aqui no Nordeste para custear a administração lá no Sudeste. Isso aí vai gerando um descontentamento bem relevante na população nordestina. E a combinação desses fatores que eu acabei de falar para você, altos impostos sobre o Nordeste, população descontente, tem muito português lá comandando as províncias, a combinação disso tudo vai resultar na Revolução de 1817, Revolução Pernambucana, e essa de fato aconteceu. Não foi suprimida antes de acontecer, como foi o caso da Conjuração Mineira ou da Conjuração Baiana. O texto diz assim na segunda linha: padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terra e outros setores sociais tomaram o governo de Recife, capital de Pernambuco, e proclamaram uma república. Então, de fato, proclamaram um país independente, separado agora do Reino Unido a Portugal e Algarves. Aí o texto continua: o movimento instalou um governo provisório inspirado no Diretório da Revolução Francesa. Então, olha só, tem uma influência iluminista, tem uma influência da Revolução Francesa sobre terras brasileiras diante dessa revolução que aconteceu. E eles propuseram a elaboração de uma constituição, uma carta de leis que expressasse princípios do liberalismo, a liberdade de imprensa, a soberania popular e a tolerância religiosa, todos ideais iluministas. Porém, não havia unidade entre os revoltosos. Os pobres queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam a autonomia política. Traduzindo, as camadas populares queriam igualdade entre classes, queriam condições melhores. Já a elite queria separação política, liberdade econômica,
não intervenção do Estado sobre a economia, e aí isso vai resultar nessa revolução. E essa revolta não vai ficar restrita apenas a Pernambuco. No parágrafo 3 diz que o movimento vai atingiu, né, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Porém, após pouco mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com apoio da Bahia, retomou o controle do Recife e reprimiu com violência os revoltosos. Então, a revolução aconteceu, só que 2 meses depois ela foi reprimida como qualquer outra revolta que teria acontecido antes. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana representou um duro golpe à monarquia portuguesa. Para alguns estudiosos sobre o evento, a Revolução Pernambucana representou, aos olhos do mundo, o acontecimento fundador do Brasil, que passou a ser percebido não mais como colônia, e sim como entidade nacional independente de Portugal. Lembrando que o Brasil vai se tornar independente em 1822, e aqui na aula de hoje nós estamos em 1817, 5 anos aí para o Brasil se tornar independente. Você vai entender mais para frente como é que isso aconteceu, mas saiba que isso tem uma ligação indireta com essa rebelião nordestina. Por quê? Porque isso já apontava para o fim da dominação de Portugal sobre o Brasil, para o fim da dominação de uma nação europeia sobre terras brasileiras. Então, perceba, resumindo a nossa aula de hoje, a gente viu na página 144 que o Brasil vai deixar de ser colônia, não vai se tornar independente, mas vai se tornar parte do Reino Unido a Portugal e Algarves. Só que o medo do Dom João era voltar para Portugal e acontecesse uma revolução aqui, separatista. Nem precisou ele voltar, aconteceu. Aconteceu a revolução, a rebelião, né, pernambucana de 1817, e que basicamente aconteceu por quê? Primeiro, muitos portugueses comandando a região do Nordeste, nos altos cargos políticos. Segundo, aumento de impostos sobre o Nordeste para custear a administração no Sudeste. Terceiro, condições ruins de sobrevivência, né? Teve o declínio da economia açucareira, teve uma seca severa em 1816, então as pessoas vão querer uma maior representação, vão querer um maior reconhecimento aí por uma vida digna e que vai resultar numa revolução. Vão proclamar um país em Pernambuco, vão puxar junto deles Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, só que 2 meses depois o governo monárquico aí de Dom João acaba suprimindo todo esse movimento e tudo volta, entre aspas, ao normal, ou seja, tudo volta a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Só que essa revolução vai ter uma simbologia muito forte que era apontava, né, para o fim da dominação portuguesa sobre o Brasil. O Brasil vai querer caminhar aí pelas suas próprias pernas. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.